Bom, nesse vídeo eu quero falar com vocês sobre o dono da CIMED, João Adib, que tem nessa parceria com o Náutico há um bom tempo de patrocínio e que deve seguir para a próxima temporada. Será que ele não poderia comprar a SAF do clube? Até porque é um empresário que sempre está ligado, né, no ramo do futebol, com patrocínios grandes também no Náutico, no Cruzeiro, no Palmeiras e que deve expandir nos próximos anos. Além do mais, a fortuna dele, né, com um pouco mais de US$ 1 bilhão, ou seja, a família dele total, né, quase 6 bilhões de reais. Então, a questão financeira não seria um problema. Além do mais, o Náutico já passou por alguns problemas, né, em relação à proposta da SAF, que teve, né, algumas no decorrer desse ano, que eu vou mostrar aqui para vocês. E tem essa especulação, ainda não foi confirmado, de que a CIMED poderia talvez ajudar os aflitos na compra dos Name Rights. Então, vamos comentar aqui com vocês. Inclusive, já vai sair um vídeo aqui no canal falando só sobre isso, possivelmente quando você estiver assistindo, dos Name Rights do estádio. Então, peço para você deixar seu like aqui embaixo, se inscrever no nosso canal. Me chamo Gustavo, esse é o canal Futebol Team, que nós trazemos diversos vídeos de projetos, SAF e tudo mais, como esse que eu estou trazendo aqui para vocês. Para você não perder nada, conto com o seu like e também com a sua inscrição, combinado? Então, eu vou deixar primeiramente aqui, né, sobre esse patrocínio, falando um pouco mais da CIMED. Chegou a farmacêutica, então, no dia 12 de março de 2025, logo após a disputa do campeonato estadual, sendo aí um parceiro importante da Série C e que agora conquistando o acesso à Série B, a tendência, né, é que continue para o próximo ano. Parceria aí que ficou como se fosse um master, né, abaixo. O Náutico até fechou com outra empresa que eu estou esquecendo agora, mas era a CIMED Esportes da Sorte na camisa aqui principal e que deve seguir para o próximo ano, ainda sem muitas novidades, mas que logo vamos ter alguma informação nesse sentido. O João Adib, que é de Minas, né, então pelo visto ele é cruzeirense, tem aí uma relação com o Cruzeiro longa desde 2022, ainda quando o Ronaldo era dono do Cruzeiro, né, 2022 a 2023, que patrocinou o Cruzeiro e tudo mais, e logo depois com patrocínios importantes no Palmeiras, no time feminino, e no Palmeiras também no time masculino agora, além de ter ampliado nos últimos meses a parceria com o Cruzeiro, que de acordo com o Nicola, né, e o Samuel Venâncio, vai ter um aumento muito grande e chegando a quase 15, 16 milhões para o Cruzeiro por temporada, acho que é nos ombros, né, se eu não estiver enganado, com a CIMED. Ou seja, é uma parceria longa aí com o Cruzeiro, agora com o Palmeiras e com o Náutico, deve seguir também para o próximo ano. Sobre a sua fortuna, né, a CIMED, então, ele tem uma fortuna, essa matéria aqui é um pouco antiga, mas que eu achei mais interessante, porque destaca então uma fortuna de quase US$ 1 bilhão, que na época era 4 bilhões e 750 milhões de reais. Isso flutua muito, né? Apesar da CIMED não ter as ações em bolsa, é algo que flutua bastante, mas hoje já está em algo de 6 bilhões de reais. Não que esse dinheiro esteja todo na conta, né? Pode ir lá e fazer o Pix no Nubank, no BTG, não é assim, mas certamente se fosse para comprar a SAF de um clube, teria condições tranquilamente. E é algo que o Náutico vem procurando há um tempo, né? Então eu vou deixar aqui algumas matérias, ó. SAF do Náutico proposta prevê investimento de mais de 1 bilhão e participação de Cafu. Essa foi a primeira que teve nesse ano, lá no dia 28 de fevereiro de 2025, né? Então tá aqui, ó. Período de 10 anos e engloba 400 milhões com o futebol. E aí teria o Cafu como um dos apoiantes, né? Um dos investidores, que inclusive já teve especulação do Cafu no Santa Cruz ou algo assim, mas no Náutico que teve essa conversa, né? Então tá aqui, ó, na época até todo mundo via, né, como algo possível de acontecer, que não foi algo que não foi adiante. Eu vou deixar até aqui algumas, ó. Findalia, Náutico e investidores não chegam a acordo e encerram negociações para a SAF. Consórcio Timbu, grupo de investidores que iria adquirir as ações do clube, entende não ter condições exigidas realizadas pelo Conselho Deliberativo, né? Então ele fala que é o Globo Esporte, que justamente seria a indisponibilidade dos investidores em atender aos questionamentos realizados pelo Conselho Deliberativo, que eu concordo também, porque às vezes também você tem que ter algumas das certezas e tudo mais. Por exemplo, teria a transferência, né, de 47 a 48 hectares do centro de treinamento, né, que passaria a ser propriedade da SAF, e isso foi algo que não foi adiante. E aí os outros 8 hectares, denominada área operacional do CT, continuaria sendo ainda da associação, e aí seria dada como garantia na SAF após ser concretizado. Então, o que acontece? Tem o lado, né, do investidor tentando puxar para ele, e do conselho também, se tiver muita gente lá, né, que não quer sair, vai exigir o máximo de dificuldade possível. Então foi algo que não foi adiante,
Não é à toa que muita gente já considerava que o Náutico estava todo fechado, queria virar SAF, mas não foi o que aconteceu. Tem outra matéria aqui um pouco mais recente, ó, de um grupo argentino, também algo parecido. Ó, o grupo estaria disposto a investir 400 milhões em 10 anos, lembrando que essa matéria foi em junho de 2025, tá? Logo depois de não ter avançado essa história com a SAF do Cafu e tudo mais. O novo interessado, então, teria direito a 90% das ações e seria um grupo argentino. Seria bem diferente do consórcio Timbu apresentado no início do ano. Então tá aqui, ó. Ele destaca, né, que essa questão envolvendo o CT foi algo muito difícil de ser aceito no Conselho Deliberativo e a oferta então previa 400 milhões no futebol em 10 anos, mas ainda sem apresentação do detalhamento mínimo, né, de investimento por temporada. Lembrando que 400 milhões no futebol seria para contratações, pagamento de folha salarial dos funcionários, sem considerar, por exemplo, uma reforma no CT e também uma possível ampliação ou modernização do Aflitos, né? Poderia sim ser uma alternativa. O presidente, então, o Bruno Becker, apresentou a proposta à comissão criada pelo Náutico para discutir apenas a questão da SAF. E aí ele fala que, ó, caso a proposta não atinja, né, os requisitos mínimos exigidos pelo Conselho, não será levado ao Conselho novamente, porque foi algo que aconteceu. Não foi levada essa proposta adiante, justamente porque o grupo não havia apresentado como que seria o investimento mínimo por cada temporada e não houve mais detalhamentos. Até porque o Náutico, chegando numa reta final de Série C, focou muito mais, né, os esforços para conquistar essa próxima vaga na Série B do Brasileirão, o que de forma geral foi até bom, porque conseguiu o acesso mesmo sem ter virado SAF. Obviamente conseguiria tranquilamente, né, voltar para uma Série B com as próprias pernas, mas agora pode exigir até algumas coisas a mais estando numa Série B ao invés da Série C do Campeonato Brasileiro. E aí fala aqui, ó, como o Náutico tem recebido mais sondagens pela SAF, o interesse inicial é aguardar outros contatos antes de assinar uma nova proposta vinculante, né, para não ter exclusividade com nenhum grupo. Então eu acho que o Náutico foi esperto nesse quesito, agora já tendo, né, vários interessados e conquistando o acesso à Série B, que você tem, né, algumas cartas a mais na mesa para exigir valores mais altos, para exigir também essa questão do CT ficar separado, né, não pertencer grande parte dos hectares à SAF e também para você ter uma reforma talvez nos aflitos, pode sim ser uma alternativa. Quero que você deixe a sua opinião aqui embaixo nos comentários se você considera, né, esse plano como ideal e quanto que valeria a SAF do clube, até porque é algo bem relativo, né? Por exemplo, 1 bilhão, mas teria os 400 milhões para aportes, reformas do estádio e tudo mais, então são vários pontos, né, a serem levados em consideração, mas pode deixar a sua opinião aqui embaixo também nos comentários. Eu vou deixar esse outro vídeo onde eu falo, vai estar aqui, né, na tela final que eu já postei no canal antes desse sair, falando apenas sobre a CIMED. Será que não poderia comprar, por exemplo, os name rights do estádio? Pode deixar a sua opinião também sobre o João Adib, se você aceitaria como um dos donos da SAF do Náutico, se é que ele teria esse interesse, né? Fortuna aí na casa dos 6 bilhões de reais. E nos vemos então aqui numa próxima. Valeu, galera.